Bíblias em Lucas capítulo 10. Lucas 10, nós vamos ler do 38 ao 42. Essa é a nossa meditação de hoje. Marta e Maria. Lucas 10, de 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42. Amém? Amém. Então diz assim a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, e lhe pedimos, ó Senhor, que Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra, e ela possa falar conosco, nos ensinar, nos direcionar. Ó Senhor, esteja conosco, abençoe esse estudo, abençoe esta manhã, onde nos colocamos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Marta e Maria, talvez um dos textos mais falados nas igrejas. Todo mundo já ouviu, com certeza, alguma pregação sobre ele. E o mais difícil é que, geralmente, a gente encontra algumas irmãs. Eu não falo irmãs porque quando fala aqui Marta e Maria, fala de coisas de casa. Então parece que as mulheres se identificam mais, e tem algumas que são bem indignadas com o desfecho do texto, né? E aí fica aquele meio negócio assim: não, mas Marta estava ali querendo servir Jesus, por que ainda foi repreendido? Né? E a gente vai meditar um pouco sobre isso, justamente, primeiro, que o interesse, aquilo que é tratado aqui nesse texto de Marta e Maria, ele não é só para as irmãs. E aí tem muito, a gente geralmente, os homens, quando ouve o texto, vê aquele negócio falar, a gente passa assim meio por cima, assim, né? Ninguém presta muita atenção, porque parece aquela história, né, que é uma história bem feminina, isso muito difundida na internet, se você circular um pouco, que é aquela ideia de que vai chegar a visita, a mulher ela pega, arruma a casa, aí quando a visita chega, ela fala assim: ó, não repara a bagunça, que bagunça se tudo for arrumado? Né? Daí os homens já falam assim: mas você arrumou a casa, para que falar isso? Então aí os homens acham que Marta e Maria não tem nada para falar com eles. E do mesmo modo a gente entende de uma forma um pouco errada com relação a Marta e Maria. Por quê? Porque todas as vezes que nós ouvimos falar sobre esse texto, talvez você tenha ouvido um pregador que pegou um lance um pouco diferente, mas geralmente nós enfatizamos em só um aspecto do texto. É o aspecto do desespero de Marta ao tentar arrumar a casa, preparar tudo para servir Jesus, e nesse desespero ela não aproveitou o tempo com Jesus. Mas o foco está sempre nesse momento, nessa questão, nesse desespero. Mas nós não entendemos realmente o que é que significa esse desespero. A gente não entende a fundo o que o texto quer dizer. Ou o fato dela estar arrumando as coisas ali e querer a ajuda de Maria é só um momento do texto, é só uma das faces do texto. Há muitos detalhes que a gente deixa despercebido. Então a gente tem que começar aqui primeiro entendendo o contexto de Marta e Maria. Se nós observarmos, você olha aí na sua Bíblia, antes do versículo 38,
do versículo 37 para trás, se não me engano, do versículo 25 até o versículo 37, Jesus está contando a parábola do bom samaritano. E eu estava procurando, isso aqui não acabei não fazendo a pesquisa completa, mas o bom samaritano e Marta e Maria parece que eles são exclusividade de Lucas. Eles não estão nos outros evangelhos. Nós vemos outros evangelhos, por exemplo, Mateus, ele se preocupa muito com a questão da linhagem, do judaísmo de Jesus. Ele está falando para judeus e mostrando que o Messias faz parte do povo judeu e era o Messias esperado pelo povo judeu. Então ele vai se atentar àqueles fatos ali mais de ligação. Parece que Lucas, dentre os evangelistas, é aquele que mais se preocupa com o dia a dia. E é por isso que é importante para nós. A gente tem estudado nos últimos tempos justamente sobre essa questão do que é trabalho de organização na igreja e o que é trabalho de frutificação na igreja, que a gente chama de trabalho de videira, baseado lá no livro do Colin Barth. Então, quando a gente pensa sobre isso, sobre discipulado, sobre andar junto, Lucas ele traz uma questão muito importante, porque Lucas enfatiza justamente o discipular de Jesus. Então ele fala dos Jesus com os discípulos ali no dia a dia, a ponto de relatar aqui o fato deles estarem numa casa para comer. Eu gosto de lembrar desses textos aqui, que a gente não presta muita atenção, né? Jesus ele parava nos lugares para comer. Você vai ver muito isso em Lucas. Então, quando ele ia lá em Marta e Maria, lembrando aqui que a casa era Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos. Aqui são só citadas as duas, porque o foco está no relacionamento entre as 2 irmãs. Mas eram 3 irmãos. Esta mesma Maria aqui é a Maria que, em outra ocasião, ela derrama o perfume nos pés de Jesus. Talvez você já tenha lido o texto e lembra do texto. Então, ela vai lá e derrama, enxuga os cabelos. Esta mesma Maria, que também há uma ênfase aí sobre que ela teria sido liberta de alguns demônios. Lázaro, mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou. Então a gente tem uma família em que os irmãos estão ali constantemente sobre o cuidado de Cristo. E em outro texto ele vai dizer também que ele era amigo deles. Principalmente a ressurreição de Lázaro fala que era amigo dele, um amigo tão pessoal a ponto de que ele chora por Lázaro antes de ressuscitá-lo. Então era uma família amiga. E um outro relato ainda vai nos dizer que todas as vezes que ele ia para Jerusalém, ele parava lá para comer. E aí eu brinco, a gente tem que prestar atenção. Não é à toa que o crente tem a fama de que come muito, né? Tem essa fama que o crente come muito. Eu conheci uma cidade que quando dava o domingo, depois que terminava os cultos, o pessoal das lanchonetes já ficava em desespero. E disse, 9 e pouco, daqui a pouco começa a chegar os crentes. Prepara que quando os crentes começam a chegar, e a forma que o crente come muito. E Jesus já ensinou isso aqui. Ele já falou, ele parava lá para comer. Quando nós vamos ver, metade do que acontece com os discípulos acontece na mesa. A ponto de alguns pastores por aí que eles têm desenvolvido uma teologia chamada teologia da mesa. Eles se enfatiza muito esse negócio que a mesa, tempo de mesa. É claro que o pessoal chega e cai um pouquinho, né? Ultrapassa um pouquinho o limite para o outro lado, porque é sempre a mania de alguém achar que descobriu agora a grande revelação, mas já estava ali de muito tempo. E Jesus parou lá na casa de Marta e Maria justamente para comer, né? É interessante que Lázaro não aparece aqui. Em outros textos, quando ele aparece também o nome por último, geralmente uma cultura masculina ali, como era na época, era citado os homens primeiro. Mas como era o caso de 3 irmãs, isso indica provavelmente que Marta era a irmã mais velha e que a casa onde eles moravam pertencia a Marta, não aos irmãos. Então os irmãos moravam com Marta, ela que era, vamos dizer, a líder da casa. A casa pertencia a ela, e ela que era a anfitriã. O texto fala que ela convidou, ela hospedou em sua casa. A casa era de Marta, ela era a anfitriã, e os outros estavam ali juntos. Então, quando você chama Jesus para comer na sua casa, você não está chamando só Jesus. Na época, chamar Jesus para comer na sua casa implicava que ele vinha Jesus, mais os 12 discípulos. Eram 13 pessoas. Contando aí mais Marta e Maria, mais Maria e Lázaro, 15 pessoas que Marta estava recebendo. Então era uma quantidade grande de gente.
Quem quer muita comida. Mas o fato que nós podemos pesquisar historicamente, para a gente entrar no texto, é que quando ela convidou, ou ela hospedou, isso aqui não foi algo feito de supetão, não era aquele negócio assim, ele ia passando na porta e diz, entra aí. Jesus sempre tinha o costume de mandar discípulos à frente dele, avisando que ele ia chegar nos lugares. E quando Marta convida, ela convida e se indica com antecedência. Então, não foi exatamente na hora, porque naquele tempo não é como hoje, né? Hoje você chega alguém, você tira alguma coisa ali da geladeira, você tem uma panela de pressão, você descongela no micro-ondas, você agiliza as coisas. Naquele tempo, como é que se fazia? Se você servir uma carne de cordeiro, por exemplo, para alguém, a pessoa chegar, você tinha que pegar o cordeiro, matar o cordeiro, para depois cozinhar o cordeiro. Então não dava para fazer a coisa assim, na hora. Ou então a pessoa chegava lá e sentava, e sabia que tinha que ficar sentada ali pelo menos 4 horas, 6 horas, para poder a comida sair depois desse tempo todo. Então por isso eles mandavam sempre alguém. Jesus sempre mandava um discípulo na frente anunciando que ele estaria vindo. Talvez esse mesmo discípulo, quando passou anunciando que Jesus estava vindo, foi que Marta chamou o discípulo e avisa ele que ele vai comer aqui em casa, eu vou preparar a refeição aqui para vocês. Então o versículo 38, quando fala que certa mulher hospedou em sua casa, quer dizer que foi algo já combinado. Então a gente já tem que descartar da nossa mentalidade, ao pensar em Marta e Maria, de que Marta estava ali porque não tinha dado tempo. Então havia tempo hábil. É importante a gente entender isso para entender a profundidade do texto, né? E o fato disso aqui, Lucas, fazer questão de relatar esse texto, logo após Jesus falar da história do bom samaritano, mostra que há uma lógica por trás dessa história. Na história do bom samaritano, os fariseus apertam Jesus perguntando se quem é o meu próximo, né? Porque primeiro eles perguntaram, o que é que eu preciso para fazer para entrar no céu? E Jesus vai falando, no falar, eles amam o próximo como a ti mesmo. Jesus resume a lei em 2 mandamentos, né? Não é ele só, mas já há referências no Antigo Testamento que demonstram esse resumo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a ti mesmo. Esse é o resumo dos 10. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não tenho outros deuses diante de mim, eu guardo o dia do Senhor. Todos esses mandamentos da primeira tábua, que a gente fala os primeiros, elas são cumpridas em amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda tábua, não matarás, não adulterarás, não farás. Tudo isso é reunido ali quando a gente fala ama o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo como a si mesmo, ele não mata, ele não rouba, ele não dá falso testemunho contra o seu próximo, e muito menos cobiça as coisas do seu próximo. Essa é uma declaração de Jesus. Só que quando Jesus fala de amar ao próximo como a ti mesmo, é o próprio erro dos fariseus. Porque amar Deus sobre todas as coisas, eles batiam muito nisso e resumiam por quê? Porque eles tinham 613 mandamentos que eles faziam todos os dias que demonstravam amor a Deus. Eles nunca comiam nada sem agradecer a Deus. Eles nunca usavam o nome de Deus em vão. Todas essas coisas eram muito batidas. Mas e o amor ao próximo? O amor ao próximo, aí o negócio derrapava. E aí, para fugir do amor ao próximo, o fariseu pergunta: não, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? É tipo assim, dá uma definição do próximo para saber quem é que eu tenho que amar. E Jesus, na definição, ele fazia o que ele gostava muito de fazer. Ele pega o samaritano, que era a pessoa mais odiada ali, né? E colocava ele como herói da história. E na história do bom samaritano é justamente isso: o judeu é espancado, e aí passa sacerdote, passa fariseu, passa o homem da lei, passa isso, passa aquilo, mas ninguém atende. O samaritano, que é o homem odiado, esse atende. E aí no final Jesus pergunta: quem é o próximo dele? E aí no versículo 37, lá no intérprete da lei, ele responde: o que usou de misericórdia para com ele. Ele nem quis usar a palavra, mas ele poderia dizer: não, quem é o próximo? É o samaritano. Mas ele não queria falar samaritano. Então ele falou que usou de misericórdia para com ele. Aí eu considero o seguinte: quando eu falo que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, e o exemplo demonstra alguém que não escondeu esforço para poder socorrer alguém, né? Porque ele pega o cara, ele cuida das feridas, ele coloca em cima do próprio animal dele, né? Então
Quando ele coloca no animal, ele vai a pé puxando o animal e o doente no animal, então ele abre mão do conforto dele, está viajando sobre o seu animal. Ele coloca ele numa hospedagem e ele dá dinheiro ao dono da hospedaria para cuidar do cara. Então ele abre mão de bens para isso e assume um compromisso que ele fala para o cara: ó, se ele demorar mais para ser cuidado, quando eu voltar você me fala que eu vou lhe pagar o restante, se ultrapassar isso aí que eu estou deixando. Então ele assume responsabilidade. Aí para mim, Marta e Maria, quando a gente olha nessa perspectiva, ele vem no sentido de fechar o outro lado. Porque se eu venho demonstrando que esse cuidado é necessário, então eu poderia ir facilmente na direção de que eu tenho que cuidar, abrir mão de tudo, então fazer todo esforço. E a gente justamente cai nisso quando a gente está falando sobre hospitalidade. A gente fala que a Bíblia demonstra hospitalidade, então quer dizer que eu tenho que aceitar todo mundo, atender todo mundo, de todo jeito, de qualquer forma, e abrir mão de tudo que eu tenho. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, ela dá um exemplo forte para demonstrar que nós precisamos abrir o coração. Mas aí logo depois eu venho aqui, venho com Marta e Maria, para demonstrar qual é o nosso foco. Então a hospitalidade é importante. Tem um livro chamado O Evangelho e as Chaves da Casa, de Rosália Butterfield, que ela fala sobre essa hospitalidade. O Evangelho, ele vem com hospitalidade. A hospitalidade é o braço permanente do Evangelho. Muitas vezes nós, hoje em dia, não conseguimos evangelizar, nós não conseguimos discipular, nós não conseguimos trabalhar o reino de Deus, porque nós não temos trabalhado a hospitalidade conosco. Mas a hospitalidade, ela tem um foco muito mais importante. E aí entra a discussão de Marta e Maria. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. É o seguinte: é uma das primeiras vezes que eu fiz esse estudo, isso já tem quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Eu passei muito tempo depois disso trabalhando com Jane, porque ela não queria admitir o texto de Marta e Maria. Sabe, ela entrou no modo defensivo. Então, mas a Marta só estava querendo fazer as coisas, mas a coitada da Marta ainda estava arrependida e tal. E assim, graças a Deus, uma coisa a gente conseguiu chegar a um consenso, né? Acho que foi mais de 2 anos isso aí. Pensa no que é doido para colocar na cabeça de alguém esse negócio. Ainda mais de alguém que gosta de receber as pessoas. Mas ela conseguiu chegar a um princípio básico que a gente precisa tirar daqui. Por quê? Aqui na história, Jesus fala: uma só coisa necessária, e Maria escolheu a boa parte. Lá no versículo 42. Qual é a boa parte? Eu quero que vocês leram o texto. Todo mundo conhece o texto de Marta e Maria. Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, né? Qual é a boa parte aqui da história que Maria escolheu? A companhia de Jesus. Mais alguém? Ouvir os ensinamentos de Jesus. Atenção para o mestre, né? Então, o que acontece ali? Um detalhe, versículo de número 39, volta aí comigo, versículo de número 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. O que significa para você essa frase aqui? Quedava-se assentada aos pés do Senhor. O que você imagina quando lê isso? Permanecia. O que mais? Maravilhado, né? Isso aí que eu estava. Quando a gente lê assim, parece assim, que a pessoa está assim meio. Sabe quando está assim, aquele olhar apaixonado, assim, vidrado, assim. Então, quando a gente fala quedava, assim, tem uma sonorização que parece isso aqui para nós, né? Mas um detalhe, quando se fala assentado aos pés, isso era uma conotação da época que era dada para aqueles que estavam seguindo o mestre. Porque todo mestre, ele ensinava e os seus discípulos ficavam assentados aos seus pés. Quando se falava assentado aos pés de fulano, significava que você estava aprendendo com aquela pessoa. Então, ele faz questão de deixar esse sentido de maravilhar. Então, Maria, ela tinha esse, vamos dizer, esse olhar apaixonado pelo ensinamento,
mas era um significado de aluno-professor. Então, quando usa o termo assentada aos pés do Senhor, ele está dizendo que ela estava aprendendo com o Senhor. Ela não estava só olhando para Jesus, mas ela estava ali para aprender. A posição era de aluno e mestre. É como já viu alguém, a gente vamos fazer uma roda aqui, vamos estudar tal assunto. Aí sempre tem aquela pessoa que você diz, ó, fulano está interessado. Geralmente quando a gente diz isso, o que é que a pessoa tem? Uma das coisas assim, quando a pessoa chega para estudar, ela já chega com o caderno lá dentro. Então ela está preparada ali já para anotar alguma coisa. Isso aí você olha e você entende que aquela pessoa está interessada no que vai ser falado ali. Ela trata aquilo com grande importância. Então quando fala de quedar essa sentada, é mais assim, como alguém que vai para estudar e já está com o papel ali para poder anotar. E tem alguma coisa, então ele está preparado para tirar tudo. É diferente do aluno que senta lá no determinado canto da sala e fica lá encostado, olhando para a parede e não demonstra ter atenção nenhuma com quem está falando. E a gente tem perdido muito isso, porque a nossa cultura tem migrado para o sistema de ensino, que eles inventaram um monte de coisa aí do sistema antigo, mas é um sistema que fala que o aluno constrói o seu próprio saber. Isso é o que está nos documentos governamentais nossos sobre ensino. Só que é a maior besteira que existe sobre ensino. Porque como a criança ela vai construir o saber se ela não tem conhecimento? O princípio da escola é você transmitir conhecimento. Então por isso a nomenclatura mais antiga é mestre, aluno. O que significa mestre, aluno? Quer dizer, alguém que vai passar o conhecimento para o outro. E quando se derruba a figura do mestre, aí coloca o professor não como mestre, mas como facilitador, você está tirando a autoridade desse professor e está tirando a importância daquilo que é ensinado também. É como assim, não tem importância, não tem nada no passado. Por isso que as gerações atuais, quando você vê na internet, de vez em quando o pessoal brincando, a gente ri, mas você tem que prestar atenção no fundo cultural disso. O pessoal dizendo assim, tipo, pega uma nota de real ou uma nota de 50 e está pagando alguma coisa e fica aqui. Eu estou pagando aqui como faziam os antigos assírios. É tipo uma geração que, por já ter nascido com débito, PIX, etc., coisa e tal, essas coisas que já está tão acostumado com isso, ela escolheu ignorar a história do dinheiro, que é muito mais antiga do que isso, e até mesmo a história dos povos, né? Porque quando fala os antigos assírios, os antigos babilônicos, a pessoa não está tendo a noção de quando começou a ser usado o dinheiro, ou como as coisas acontecem, ou como acontecia o comércio no tempo dos assírios e babilônicos, porque não tem nada a ver com isso. Então a brincadeira mas mostra um fundo que relativiza uma geração que não dá importância para o que as outras gerações construíram. Por quê? Porque se destruiu a figura do mestre. Então é como se a geração antiga não tivesse nada para ensinar. Muitas vezes nós temos gerações que elas ignoram que quem preencheu o conhecimento que está na internet foram as gerações antigas. Então ele acha que está tudo na internet e quem é mais antigo não sabe de nada, está tudo na internet. E quem colocou aquilo lá na internet? Então é essa ideia do mestre. Se a gente quebra essa ideia e isso vem para dentro da igreja, a gente quebra a ideia de que precisa aprender com alguém. E aí tem gente querendo aprender na internet ou então vai tentar aprender com o chat GPT. E é interessante que eu já vi chat GPT e outras inteligências artificiais, não sei se você já ouviu falar, mas tem vários relatos de que rotineiramente elas mentem e elas erram. Se pergunta alguma coisa, ele responde. Se você falar não, você está errado, não é isso? Ela vai dizer, não, realmente estou errado. Às vezes ela pode estar até certo, mas ela não faz ideia do que é certo e do que é errado. Então não dá para confiar. Não dá para confiar hoje você aprender Bíblia na internet, porque tem muita gente ensinando errado na internet. Então a gente precisa de uma fonte confiável. Então, essa questão aqui demonstra que Maria não estava simplesmente ali na presença de Jesus, ela estava aprendendo com Jesus. Porque Jesus ensinava os seus discípulos onde? Ele não ensinava uma classe especial, não era toda terça-feira à noite, se reunia com os discípulos e ia passar as lições bíblicas para ele. Ele ensinava eles no dia a dia, e mais ainda quando ele se sentava à mesa. Esse tempo aqui era o tempo que eles aprendiam mais com Cristo. Ele pregava lá fora, quando ele se sentava na casa, como a de Marta aqui para comer, é quando eles tiravam as dúvidas. Mas Senhor, o que quer dizer aquilo que o Senhor ensinou?
Então, provavelmente, quando nós olhamos para a parábola, por exemplo, do semeador, a gente vê que depois os discípulos perguntam para ele em particular: Senhor, o que quer dizer a parábola? Aí a gente está aqui com a parábola do bom samaritano. E aí depois eles estão na casa de Marta. Sobre o que é que eles estavam conversando? Provavelmente sobre a parábola do bom samaritano. Era o momento do ensinamento. E Maria estava ali preparada para receber esse ensino. Ele estava interessado nesse ensino. Mas aí vem a figura de Marta. Vamos destacar aqui. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena depois que venha ajudar. Vamos tentar enfatizar bem aqui a pontuação do texto, né? A primeira, no começo do versículo, ele vai fazer a descrição. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Ponto. Então, ele descreve: Marta estava agitada com muitos serviços de um lado para o outro. Aí depois do ponto, então se aproximou de Jesus e disse: dois pontos. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Então aqui nós temos uma pergunta. Como uma pergunta que não dá espaço para a resposta, nós entendemos que é uma pergunta retórica. Então quando ela pergunta, ela já pergunta entendendo que uma resposta. A resposta para ela é que está errado, que ela está servindo sozinha. Ele já tem a resposta. Ele não perguntou para Jesus o que é que ele achava daquela situação. Na verdade, o que Marta está fazendo aqui, ela estava repreendendo Jesus. Já parou para observar? Ela está repreendendo Jesus. Jesus está lá falando e falando: mas Senhor, o senhor está vendo assim? O senhor não importa com você não? Ele está repreendendo o Senhor porque a irmã dela estava parada. Então a primeira coisa, Marta estava tão ocupada, tão preocupada com o que estava fazendo, que ela chegou ao ponto de repreender o Senhor. Então aí a gente já começa a ver que Marta não estava num ponto assim tão certinho, não. Então ela primeiro, ela chega repreendendo Jesus, reclamando que ele não estava se importando com ela. Depois ela manda Jesus, ela quer comandar Jesus. Depois da interrogação aí, ordena depois que venha ajudar. Então ela chegou, ela questiona Jesus, ela repreende Jesus, e depois ela dá ordem para Jesus: manda que ela venha me ajudar. É tipo assim, ó, eu não vou chamar ela. Talvez aqui, a gente sabe, a gente convive com gente, sabe como é que é a gente, né? Então talvez ela tenha passado para lá para cá, e algumas vezes ela passou e olhou para Maria e fez assim, ó. E Maria nem deu atenção para ela. Então ela foi lá: se ela não, eu não vou interromper o Senhor, não vou chegar lá falando com ela, eu vou pedir a Jesus que mande ela. Então ela tipo assim: Jesus não está vendo. Esse é o maior erro do ser humano. Devia estar estressada, né? Jesus não está vendo o que está acontecendo. Não é possível um negócio desse. Ela chega, repreende Jesus e dá ordem para Jesus. Colocando aqui, se a gente pegar, destacar isso aqui, não dá para perceber que é algo assim, meio absurdo, né? Às vezes quando a gente fala assim, no calor da situação, agora temos que tomar cuidado com o costume feminino, né? Eu falo que é costume feminino porque o pessoal da internet espalha muito isso aí, porque a gente vê que não é só porque a gente percebe em casa, mas por fora a gente vê. As mulheres têm um costume muito grande, é o seguinte: quando está fazendo alguma coisa que você reclama de alguma coisa que ela está fazendo, ela não diz, realmente não estava certo o que eu estou fazendo. O que é que ela fala? Não, geralmente assim, mas também com isso e isso que estava acontecendo. Você já fez isso? Presta atenção. A gente faz isso direto. Eu falo feminino porque em casa geralmente isso acontece só da mulher para o homem, né? Geralmente nunca é ao contrário. Já viu aquela história na internet, né? Que tipo, casamento é um relacionamento onde uma pessoa está sempre certa e a outra é o marido. Então tem esse negócio. Então sempre você vai nesse sentido. Mas também eu falo porque isso acontece comigo. Lá em casa acontece também. Mas por que você. Não, mas também. Então, tipo assim,
você fez isso, 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 ele falar, ó, realmente eu estava errado. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Isso é raro. O que é que geralmente se faz quando está dois discutindo? Ele vai justificar aquilo que ele fez. Não, isso aí não é certo, mas eu fiz por causa. Isso aqui é exatamente a situação de Marta, que ela está vendo a situação e ela vai justificar. Mas claramente nós percebemos que a atitude de Marta ela está errada. Por quê? Quando você lê esse texto, e é o que eu falo assim, principalmente as mulheres, né? Porque a identificação, os homens, o problema não é que eles vão brigar com isso, o problema é que eles falam, Marta é com mulher e não é comigo, ele fica de fora. Aí ele não absorve o ensinamento também, ele se distancia. Mas as mulheres, como é outra mulher, ela vai entrar na defesa. Geralmente quando a gente fala sobre isso, a gente fala não mais e tal, a pessoa sempre vai falar, mas Marta estava preocupada ali, ela tinha que receber Jesus, ela tinha que fazer comida, ela tinha que preparar a casa, ela tinha que arrumar isso. Sim, mas o texto alguma hora ela falou sobre essas coisas. O texto não está falando, não está retratando isso. O texto ele só fala, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, tinha muitos serviços, mas ele não está descrevendo que ela tinha que fazer a comida, que ela tinha convidado Jesus, ela tinha isso, tinha aquilo. Porque aí, se você for olhar bem, o que é que acontece? É o seguinte, naquele tempo, qual era a comida básica? Carne e pão. Quando se oferecia uva, você tinha lá as uvas. Quando oferecia passas, por exemplo, que era algo que tinha muita comida ali, as passas elas estavam na ponta, ela tinha que pegar, colocar e servir. O pão, ela tinha que amassar o pão e esperar o pão crescer. A carne, ela tinha que fazer o preparativo e colocar para assar, e demorava para assar. O pão demorava para crescer. Quando estava no tempo, ela voltava lá e amassava os pães e colocava para assar. Esse momento de assar, ela ficava um pouco mais rápido. Mas no processo, naquele tempo, era um processo mais demorado. Então não era algo que você tinha que estar o tempo todo ali em cima fazendo. E como nós vemos, historicamente, teologicamente, que ninguém recebia assim de surpresa, havia sempre um costume de avisar, então ela já tinha pré-arrumado algumas coisas. Mas o que soava no coração de Marta era justamente aquele sentimento de chegar assim, é como eu falei no começo, arrumar a casa, quando a visita chegar e dizer, não repara na bagunça. Aí ela queria colocar mais uma coisa, já estava arrumado lá, já estava certo, mas ela queria colocar mais alguma coisa, e mais outra coisa, mais outra coisa, e mais outra coisa, e mais outra coisa. É uma preocupação constante de sempre fazer algo a mais. E aí é o ponto justamente onde tem a ruptura. Pastor, eu imagino assim, que ela reclamou para Jesus se não importava dela servir sozinha. Eu penso que ela ficava toda hora ali na mesa, aí disse, você quer água? Você tá, vai buscar água, limpando ali os farelos, alguma coisa que eles tivessem acabou a água, deixa eu pegar o pão. Ficava aquela preocupação se eles estavam bem servidos, se não tinha, se estava faltando água, ou petisco ali para eles, enquanto esperava a comida ficar boa. Então ela estava muito nessa caçando alguma coisa. Eu vou falar um negócio assim, eu posso contar aqui para quem conhece, né? Eu tenho uma cunhada e ela tem TDAH com essas coisas. Hoje a gente usa o TDAH porque fica mais fácil para entender, né? De vez em quando, já está muito agitada, eu falo para ela, você está parecendo seu irmão. Porque é tipo assim, você estava lá na casa dela, e na casa dela a gente vai todo mundo para a cozinha, sabe, um lugar assim. Qual foi o marido dela que eu aprendi a fazer massa de pizza, né? Um alemão me ensinou lá a receita dele, aí eu aprendi com ele. Só que é tipo assim, você está fazendo alguma coisa aqui para poder ajudar, então não está fazendo aqui uma massa. Aí você está cortando aqui um negócio e meu sistema é assim, eu estou fazendo alguma coisa na cozinha, aquele ambiente é meu, eu estou cortando e tal, depois que eu terminar aqui, colocar a coisa na vasilha, eu vou pegar as coisas, colocar na pilha e ir para a bancada. Só que aquela pessoa que você está cortando aqui, colocando aqui do lado, você não termina, ela já está tirando as coisas. Então você joga o negócio, você está passando pano aqui do lado, aí você fica naquela agonia, tá? Você fica agoniado, porque parece que a pessoa já está querendo expulsar você dali. Tipo, termina logo, aí eu limpar. Mas então, quando eu leio Marta, para mim Marta é esse TDAH. Então ela estava ali, caiu farelo, vamos catar isso aqui, vamos catar aquilo ali, não sei o quê. Então você cria muita situação. Mas a grande questão aqui é justamente isso. No bom samaritano, o cara abriu mão de conforto.
Jesus pega Marta e Maria e é uma história para poder nos fechar dizendo: olha, eu não preciso fazer isso tudo para poder demonstrar. Receber alguém, demonstrar hospitalidade, não quer dizer que eu tenho que ficar ali atordoado o tempo todo com tudo isso. Por quê? Porque tem uma parte melhor e eu não estou aproveitando a parte melhor. Eu já vi, trazendo para os nossos dias, eu já vi muitos trabalhos bons na igreja, eles acabarem por causa de uma coisa: comida. Eu creio que gosta de comer, né? Mas a gente se preocupa demais com isso. Quando eu estava em Brasília ainda, meu avô estava numa congregação no Riacho Fundo, e ele desenvolveu um trabalho lá, muito bom. Ele criou, o nome do trabalho era Café com Papo. A ideia é bem básica. A ideia é o quê? Vamos fazer um café na casa do irmão, reúne todos os homens da igreja, e a gente vai ficar lá, a gente lê um texto bíblico, dá uma meditação e fica lá batendo papo e toma café. E esse negócio funcionou bem. Só que os irmãos lá era um grupo pequeno, os irmãos eram muito fartos, então café na casa de um e na casa de outro, aquela comida, e rosquinha, e café, e chá, e aquele negócio, e era uma festa, era muito bom. Funcionou algum tempo, aí meu avô voltou para a Bahia, aí chegou lá, ele foi instituir o mesmo trabalho, ele fez o primeiro caso, e ele fez o mesmo modelo que ele tinha visto. Aquele monte de coisa na mesa, o negócio, foi só o primeiro que ele conseguiu fazer. O contexto era outro. O que é que aconteceu com os irmãos? Os irmãos olharam aquilo tudo e falaram: quem é que vai receber o próximo? Eles falaram: eu não tenho condição de fazer esse negócio lá em casa. Para mim não dá, não. Eu já vi trabalho assim, que ele começou a acontecer nas casas, só que aí os irmãos começaram a fazer o quê? Olha, agora não dá para mim não, porque tinha que ser quando fosse o início do mês, quando você estava ali, melhor. Para preparar o banquete. E aí, o que é que acontece? Tem aquela situação que muitas vezes os irmãos acham que é o espírito de Marta que eu falo. Aí ele acha que para ele receber na casa, ele não pode fazer nada que seja menor do que o outro irmão ofereceu. Tem que ser melhor. E a gente fica disputando quem dá mais comida. E aí quem não tem condição de dar mais comida não quer receber o trabalho. Isso aconteceu aqui na nossa igreja. Isso aí é o quê? Isso é espírito de Marta. Por quê? Qual a parte boa? Qual a melhor parte? Não é a palavra? Então por que a gente fica tão preocupado com a comida? Ali a gente deveria ter o espírito aberto, entender: quem pode oferecer algo mais, ofereça. Mas quem não pode, dá um chá com biscoito e tá bom, a palavra que é importante. Esse receio tem matado muitas coisas na igreja. Foi o receio que fez Marta não aproveitar Jesus falando. Porque o receio é muita preocupação. Então a gente preocupa porque a nossa casa é assim, porque eu não tenho uma área igual a casa de fulano, porque a comida não é igual a casa de ciclano. E a gente está preocupado com a hospitalidade e ainda até desculpa, a gente fica ainda no coração: é porque eu quero receber bem os irmãos. Mas na verdade, esse é o espírito de Marta que impede a gente de prosseguir, impede a gente de andar, impede a gente de ser abençoado. Porque aí a gente condiciona nessas coisas. Marta tinha muitos afazeres, mas não precisava. O que é que Jesus fala? Lê aí o versículo 39 comigo. Versículo 39 não, começo do 40, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, não é? E a gente vai lá para o versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Então, olha aí, ela estava com muitos serviços, mas ele fala: só precisa uma coisa. Pouco é necessário. Esses muitos afazeres não são necessários. Esse texto também relaciona um pouco com aquela passagem onde Jesus disse que ele é fonte de água viva, né? Então, se
princípio na igreja, mas são princípios que vêm da Escritura. Agora, às vezes, falta a oportunidade para a gente mostrar onde na Escritura estão essas coisas, porque muitas coisas são retiradas de vários lugares da Escritura. Então, para mim, eu considero o texto de Marta e Maria uma oportunidade de estar trabalhando isso no sentido que eu sempre falo que igreja, ela não pode, e é um algo que tem acontecido nos nossos dias, mas a igreja, ela não pode sobreviver só à base de evento. Eu sempre bato nessa tecla, porque nós vivemos na era dos eventos. Eu tentei pesquisar na internet, fazendo estudo, procurando assim para ver se aparecia alguma coisa. O não concentrar em eventos, ou igreja evitar eventos. Sabe o que é que aparecia no Google para mim? Só aparecia evento, não aparecia o não evento. Então só aparecia como fazer eventos, como organizar eventos evangélicos, como fazer não sei o quê, como preparar as pessoas para trabalhar eventos. Tudo é sobre fazer eventos. E eu falo do evento que evento não é o objetivo da igreja. As igrejas hoje, elas vivem de eventos e estão enfraquecendo da palavra. Elas vivem de fazer movimento. É claro que o evento ele é algo assim, a gente tem que lembrar, não é dizer assim, não tem que fazer de jeito nenhum, mas ele não pode ser o foco principal da igreja. O foco principal da igreja tem que ser aquilo que Jesus apresenta como a melhor parte. Quando você faz um evento, igual a gente fez, quando faz um jantar de casais, ele tem a palavra, mas a palavra ela é reduzida. Ali ele tem um objetivo assim expansivo, mas tem pouca palavra. Então ele é bom para despertar as pessoas para a igreja, é bom, mas e a palavra? Aí vem a grande situação, algo que eu sempre insisti, por onde passei, eu costumo falar, a gente tem que fazer as coisas na igreja. Agora, para mim, se a gente diz, vamos fazer um almoço todo mês, vamos fazer um almoço de comunhão na igreja, beleza, é bom para comunhão, mas se esse almoço constantemente sacrifica um grupo de pessoas e não está na escola dominical para participar da palavra, eu já acho que a gente já tem que colocar na balança para ver se a comunhão está pesando nessa falta do mesmo modo, porque a palavra ela é mais importante. Sempre procurava passar. A gente faz o evento, mas os jovens sempre batiam na tecla com eles. Vamos ter um não sei o que, sal, esse, aquilo, não sei o que. Vamos fazer. Agora, se a gente fizer o evento no sábado e você não estiver na escola dominical no domingo, eu não faço mais. Porque a gente tem que entender que a melhor parte é o ensinamento. A melhor parte do ensinamento. E a gente tem vivido o espírito de Marta, ocupado com muitas coisas, mas tem perdido o principal. A escola dominical, o culto de domingo à noite, o culto de terça-feira do ensino bíblico são o alimento principal da igreja. Se eu vivo em outros eventos da igreja, mas eu não tenho participação nisso, eu sou um crente que está ficando relapso. Eu preciso ter uma consciência, eu preciso da melhor parte. Se para fazer outra coisa eu tenho que sacrificar a melhor parte, aquilo não está me dando crescimento espiritual. Então, o que é que a gente precisa fazer? O foco não é acabar no evento. Eventos são bons para a igreja, pontuais, no tempo certo, na hora certa. Vou dar uma coçadinha agora aqui. Mas nós precisamos
precisamos entender que essas coisas têm que ser alinhadas, porque o mais importante na igreja é a palavra de Deus, é o ensinamento do Senhor. Então, quando a gente olha, o que é que Marta precisava? Marta precisava relaxar. Quantas vezes a gente fica assim e aí não relaxa? Pensa aí, as mulheres na safra. Quantas departamentais deixam de ser feitas por falta de alguém que ofereça lá? Porque geralmente se fica preocupado com o quê? Com a arrumação de uma comida, mas não se recebe a palavra. Quantas programações nós deixamos de fazer? E muitas vezes, como nós temos deixado de lado a nossa hospitalidade, porque a gente não entende a hospitalidade como deveria entender. Quando eu falei do livro, eu fui atrás desse livro, eu vi um relato sobre ele, um podcast, por causa do título, né? O Evangelho e as chaves da casa. A ideia é que quando você recebe o Evangelho toma a chave da sua casa. Porque a casa do crente, ela não é mais o lugar, a gente às vezes fica nisso, né? A gente é crente, mas a nossa casa fica lá isolada. Ninguém conhece, ninguém sabe. O verdadeiro cristianismo, ele toma a chave, a casa se abre. Olha a casa de Marta. Então Marta tem um exemplo, ela é alguém que abria a casa. Teve a casa de Pedro, era o lugar onde se reuniam. Quantas casas nós encontramos onde a igreja se reuniu nos primeiros séculos? Então eles abriam as portas, ser cristão era abrir as suas portas. Era já pensar nessas coisas, já pensar nessa convivência. Mas eu não posso ficar, como é que diz? Eu não posso ficar preocupado demais. Tem que relaxar. E é uma coisa que a Rosália Batterfield, ela descreve, que ela vai contando suas histórias de hospitalidade. E aquele negócio bem americano, você sabe que o americano tem aquela mania de ter aquela mesa assim, comprida para 30 pessoas. É normal eles terem isso em casa. Enche de gente, recebe todo mundo, faz essas coisas muito assim. Então isso é normal para eles. Então às vezes a gente assusta com isso. Mas o que ela contava era assim, que recebeu o pessoal e às vezes não tinha nada. E ela conta a história que ela fazia um caldo de feijão, que era o prato da casa dela lá, que ela aprendeu, era no feijão, com pimenta, para fazer um caldo de feijão lá. Então quando o povo ia para lá, o que tinha era caldo de feijão torrado. Que era uma coisa que ficava assim, muito em conta, né? E ela fazia do jeito que ela demonstrava lá, tanto de gente que ela recebia em casa, na verdade o orçamento dela, ele aumentava por causa da quantidade de gente que ela recebia em casa, mas ela entendia aquilo. Mas o que ela mostra é que ela recebia as pessoas, e às vezes era uma xícara de uma cor, outra xícara do outro, misturava um jogo com o outro, porque não tinha copo igualzinho para todo mundo, às vezes tinha talher, às vezes não tinha, às vezes o adulto estava sentado na mesa e colocava as crianças sentadas no tapete, ia fazendo isso aí, o povo ia se amontoando, se acomodando, para cá ou para lá, não era nada muito organizado, porque ela fala assim que tem que ser simples. A verdadeira hospitalidade, ela fala que tem que ser estupidamente simples. Porque quando a gente se preocupa demais com detalhes, nós muitas vezes perdemos a oportunidade da hospitalidade. E é justamente aqui o caso do Marta. Marta vai nos trazer justamente essa ideia de que detalhes, só que detalhes não são importantes, como a recepção. É o mundo que se preocupa com essas coisas. Se a gente se chama irmão, nós deveríamos nos tratar como irmãos. Então, é bom quando você é recebido num lugar e a pessoa tem uma preocupação, mas quando essa preocupação ela suplanta o fato de eu receber alguém, aí é onde eu estou perdendo, aí é onde a gente chama o espírito de Marta, ele está abundando para nós. Mas às vezes quando eu vou receber, se eu tenho ali, vou receber tantas pessoas, eu posso receber assim, vou colocar a louça tal, vou colocar o talher tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas às vezes vem muita gente, esse tanto de gente, não dá não. Vem um monte de gente, então vamos fazer pipoca, faz um caldo e pega uns pão que está na geladeira e corta, faz umas torradas e vamos juntar. E a gente saber também chegar e estar nos lugares com as pessoas e não se importar com essas coisas. Porque quando a gente falou lá no começo das pessoas que ficavam, eu vou fazer, mas tem que ser melhor do que o fulano e tal fez. Ali também está o espírito, porque tem gente que vai na casa dos outros e fala, você viu, o fulano só ofereceu isso para a gente. Então o erro está dos dois lados, e a gente precisa erradicar isso no nosso meio. Por quê? Porque isso é o espírito de Marta, tanto de quem está recebendo, quanto de quem está sendo recebido também. O espírito de Marta abrange todo mundo. Então não deixe o espírito de Marta
abrir as portas, só uma coisa é necessária. E às vezes vai ser recebido, se você chegar e não tiver nada para comer, vai embora e dê graças a Deus porque teve a palavra. Não fico pensando que às vezes a gente fica pensando, mas fulano nem preocupou com isso, mas não precisa ninguém falar, ele já se sentiu envergonhado ali depois que o pessoal sai. Porque tem pessoas que são assim. E são assim não é porque não quer receber, às vezes é porque falta a hospitalidade mesmo. A pessoa não tem a noção, mas muitas vezes não tem a noção por quê? Porque a gente não tem feito do jeito certo, não tem abençoado do jeito certo. Mas a gente entender que é uma abertura, tem que ser algo simples, tem que ser algo prático. A preocupação ela tem que ser reduzida, o caminho ela tem que ser reduzido. Nós precisamos receber as pessoas com carinho, mas que a preocupação não domine, para a ponto de a gente ficar recebendo as pessoas em casa e não ter nem tempo de sentar com as pessoas para poder conversar. Ou mais ainda, a gente vai receber que é o propósito nosso, estarmos trabalhando a questão do estudo bíblico, do discipulado, é que precisa ter casa, precisa ser recebido em casa. Não dá para fazer discipulado na igreja. Discipulado na igreja não funciona, gente. Ele tem que ser no lar. Jesus, como é que ele falava com os discípulos? Era dentro do lar. Eles pregavam em público, mas ele discipulava eles nas casas, nas mesas, onde eles se assentavam, onde eles dormiam, eles repousavam, era lá. Então o discipulado ele tem que ser lá para que ele possa entranhar uma coisa que na igreja não dá para fazer, é a pessoalidade. Eu já tive experiência, tentei trabalhar várias vezes. No lar ele funciona diferente, seja na sua casa ou na casa de quem está sendo discipulado. Mas o lar implica assim, que quando você chama alguém para a sua casa para você fazer um discipulado, essa pessoa ela entende que você está acolhendo. Quando você vai na casa de alguém para fazer um discipulado com alguém, essa pessoa ela está entendendo que o Evangelho está entrando na casa dela. Isso aí só dá para perceber no material. A pessoa faz a palavra e entende a palavra também naquele momento. Eu já tive experiência de fazer o mesmo discipulado com o mesmo material, com uma pessoa fora e o irmão está fazendo com os irmãos na igreja, nem na casa dele, nem na casa dele. A pessoa ela anima no primeiro momento, mas depois ela se afasta. Falta um relacionamento. Por quê? Porque a casa ela ficou como um lugar separado, escondido. Muitas vezes a gente tem entrado no Espírito do Mar e o nosso lar tem ficado separado. Quantas vezes a gente chega em lugares que tem irmãos que nunca foi na casa do outro irmão? Se a gente está trancado assim, que nunca ninguém foi na nossa casa, na nossa igreja, nós não estamos vivendo o Evangelho de forma certa. Porque o Evangelho empreende nós estarmos participando, ter comunhão. É claro que não é todo mundo, mas quando a maioria nunca foi, ou ninguém nunca foi, ninguém nem sabe, a gente precisa parar para pensar: será que não tem um pingo do espírito de Marta ali, nos trancando fora das coisas? Porque Marta aqui era porque estava preocupada em arrumar tudo. Mas também o espírito de Marta está naqueles que não recebem porque não conseguem arrumar tudo. Ou porque não quer que bagunce. Hospitalidade é ter louça depois para lavar. Hospitalidade é bagunçar a casa. Essas coisas elas vão acontecer. É interessante. Essas coisas é interessante. Que treina todo mundo, né? Mas essas coisas são interessantes. O seguinte, é porque ela implica ter alguma coisa, isso é convivência, isso é vida. Eu me lembro, o pessoal às vezes brinca, eu assisto muita coisa, eu guardo muita informação. Eu falo que eu sou viciado em informação útil. Mas a informação útil é bom para poder dar exemplo de pregação. A gente já fala de ilustração de pregação. Tem um filme, quem é mais velho talvez tenha assistido, da década de 80, que no Brasil o título era Vivendo a Vida Doidado. Que é a história do garoto, ele fugiu da escola por um dia, ele apronta um monte de coisa. É uma coisa, eu guardei informação. Ele vivia na casa, o sujeito era capetado, ele enganava os pais achavam que ele estava doente, e aí o vice-diretor queria pegar ele porque ele estava faltando mais. E ele invadiu o sistema da escola e apagava as faltas dele. Era uma confusão danada, mas uma coisa, um detalhe eu reparei. Ele tem um amigo, o amigo dele era todo certinho, e o amigo dele realmente vivia doente. Só que o amigo era hipocondríaco. Mas uma coisa ele citava, ele falava: não, fulano, ele vive na casa, a casa dele parece um museu. É escura,
fria, e faz você sentir que está tipo na caverna do Monidrago. E no filme, as duas casas retratavam justamente isso. A casa de um era uma casa como americana, né? Então tinha criança, tinha brinquedo espalhado, tinha barulho, a irmã dele fazia isso aqui, ele tocava algo no quarto, aí tinha um irmão pequeno que vivia espalhando as coisas, e café da manhã todo mundo junto, e bagunçava para aqui e para lá. A casa do outro mostrava aquela casa, sabe? A casa que muitas vezes é o sonho nosso ter a casa assim limpa, aquele sofá impecável, assim, uma sala ampla, assim, aberta, escada, mas o sujeito ele vivia doente. E eu lembro daquilo que é uma ilustração que a gente encontra em vários livros, né? Às vezes nós vivemos e criamos um ambiente que é um ambiente morto. Não tem barulho, não tem sujeira, não tem nada, mas é morto, é aquele negócio completamente assim apagado, não tem vida. Aí a casa que tem movimento, ela tem vida. Mas muitas vezes, o que a cultura atual nos mostra? Muitas vezes as pessoas que elas não querem vida, elas querem tudo limpo. Vai ver aquele meme, é o prazer da pessoa com mais de 30, é ver a vida limpinha assim, né? Show sem nada, assim. Nada bagunçado, tudo no lugar. Mas muitas vezes a gente se recusa a viver para poder manter essas coisas. Então, o Espírito, Marta e Maria, ele tem a ver com isso. Hospitalidade é ter vida, e vida implica que a gente vai ter trabalho, a gente vai ter louça suja, muitas vezes a gente vai ter a casa, vai ter que varrer depois, vai ter muita gente, vai ter barulho, e às vezes a gente vai perguntar como é que a gente aguenta tudo isso. Mas a comunhão ela é tão gratificante que faz a gente não pensar nessas coisas. Depois a gente ali se lamenta, a gente tenta planejar melhor como fazer as coisas, mas a gente não deixa de receber as pessoas por conta disso. Então, a questão Marta não é só a questão de que ela estava ocupada, é que ela estava preocupada muito mais com o ambiente, com o que estava oferecendo, do que com a melhor parte. E para a gente evitar o espírito Marta, a gente precisa entender que o foco principal da nossa vida ela tem que ser a melhor parte. Tem que ser a palavra de Deus. Qualquer coisa que eu faça para o reino, mas que esteja me afastando de estar aproveitando, aprendendo, absorvendo a palavra, eu tenho que repensar e reorganizar, porque o principal da vida é a palavra. Então, quando alguma coisa nós fazemos, mesmo que seja algo para o reino de Deus, para a igreja, mas ela nos atrapalha de ouvir, de entender, de absorver a palavra, é um pouco o espírito de Marta que está entrando no nosso meio e nos impede de crescer espiritualmente. Por isso, muitas vezes, nós temos igrejas espalhadas pelo nosso país que têm pouco desenvolvimento espiritual, pouco conhecimento da palavra. São igrejas que estão vivendo no espírito de Marta. Elas estão preocupadas com o ambiente, elas estão fazendo os eventos, sai tudo muito bonito, mas não tem palavra, não tem que se assentar aos pés do mestre, não tem a melhor parte da nossa vida. E o ensinamento de Jesus ele bate justamente nisso no versículo 42, né? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Assim, tudo pode ser tirado. Agora, aquele que escolhe estar aos pés do Senhor, aquilo que ele aprende nunca lhe será tirado. Então, que a gente possa olhar aí, Marta, Maria, o Espírito que nos é apresentado, e aprendemos que nós precisamos escolher a melhor parte. Vamos nos concentrar. O que mais interessa no Evangelho é nós sabermos e vivermos o Evangelho, estarmos na palavra. E aqui, falar sentado aos pés do mestre, só que hoje a gente sabe que não tem mais um mestre. O pastor não substitui Jesus, viu? Não vem com essa não. O pastor não substitui Jesus. Hoje nós nos assentamos uns com os outros como irmãos. E assentar aos pés do Senhor é palavra na mão. Estamos buscando a palavra de Deus. Nessa figura, o pastor nas nossas igrejas, ele tem uma vantagem que ele conseguiu o ensino formal, estudou teologia, aprendeu uma série de coisas para auxiliar a interpretar a Bíblia. Então isso tem que ser aproveitado, mas não é a figura do pastor simplesmente como mestre, as pessoas têm que estar aos pés dele. Todos nós somos mestres em potencial, porque a gente precisa estar com alguém aos nossos pés. Discípulo é quando eu passo para o outro, não só o pastor, mas qualquer irmão da igreja pode fazer isso. Mas para fazer isso a gente tem que se assentar para aprender primeiro. À medida que a gente espiritualmente, a gente tem a capacidade de passar isso para os outros. E assim é uns aos pés dos outros, diante do Senhor e a sua palavra. Essa é a melhor parte da igreja. E isso é que nós não podemos abrir mão. Isso
precisamos correr atrás, e todo mais já tem que ser feito para quê? Para que a palavra ela tenha lugar, para que a gente possa compartilhar a palavra, compartilhar o ensinamento. Então, qualquer evento, qualquer programação da igreja, tudo que nós façamos, a gente lembra que o lugar da palavra ele é o mais importante. Ele tem que ser tudo feito para que a palavra tenha lugar de destaque, para que possamos compreender e andar juntos na palavra. Se isso não está acontecendo, nós estamos fugindo do princípio do Evangelho. Nós não estamos aproveitando bem o nosso tempo. Nós estamos deixando a melhor parte para poder ficar tratando de outras coisas que não são necessárias, conforme o próprio Cristo fala no versículo 42. Amém? Tem alguma pergunta? Vamos se livrar do espírito de Marta. Repreender. Deus fazer um milagre. Detalhe. A primeira coisa é consciência. A gente tem que entender. Então, eu falo que é o mais difícil do texto, e por isso já tem anos que eu venho remoendo esse texto, para poder chegar nesse ponto aqui do estudo. A primeira coisa é ter consciência. Porque a coisa geralmente mais difícil é quando a pessoa geralmente se identifica com o mar, só que ao invés de ir para o que Jesus falou que não é necessário, ela se justifica. Então, consciência. Teve consciência? Planejamento. É planejamento. A gente não precisa deixar de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Porque geralmente quem se identifica com o espírito de Marta, a gente gosta de receber, gosta de arrumar, de fazer as coisas detalhadas. A gente tem que ter planejamento. Então, eu vou receber um casal aqui em casa. O que é que eu vou planejar? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho que planejar só o que eu quero oferecer ao que mais. O que é que eu posso fazer que vai me dar mais tempo de estar sentado com as pessoas? Então eu vou fazer aquilo que é melhor. Eu vou fazer aquilo que me dá mais tempo. Então eu vou colocar no meu planejamento que eu tenho que ter tempo de convivência. Por isso que a dona não gosta de ficar na churrasqueira, porque ele não conhece. Então, esse é o problema de fazer um negócio. Então a gente tem que ter planejamento. Então o que a gente vai fazer? Vou fazer alguma coisa que não ocupe o nosso tempo. Eu costumava pegar, é que aqui ainda não cheguei nesse nível, meus irmãos têm que entender, eu trabalho a longo prazo, eu não trabalho a curto prazo. Então, tipo assim, a gente vai convivendo algumas coisas, tem algumas mudanças que você vai ver depois. Primeiro vem o ensinamento, depois a gente começa a pegar no pé do povo. Então, por exemplo, nas igrejas que eu passei, eu brigava muito com a SAF, quando a gente ia fazer almoço, que era a questão do cardápio do almoço. Pensem em alguma coisa que tire o mínimo de irmãs possível da escola dominical. Então, tipo, tem carne que você faz, você começa a fazer no outro dia, e aí deixa lá e na hora você só vai finalizar. Usa isso. Não cozinha aquilo que você tem que passar a manhã toda cozinhando. Porque você sai da escola dominical, 10h30, por exemplo, dá tempo de fazer um arroz na hora. Tranquilo, depois da escola dominical, dá tempo de fazer um arroz na hora. Mas a carne você tem que preocupar. Você vai fazer feijão, a cozinha põe na pressão no dia anterior. Então é essa organização. Então você vai fazer um jantar, alguma coisa, sempre organizar para que o tempo não seja consumido. Porque às vezes o espírito de Marta, eu vou contar só um fato aqui para poder relatar isso, que foi uma irmã da igreja que eu passei, que uma vez a gente fez uma programação e falou, eu vou fazer um bolo. Sabe aquele bolo? Você faz o bolo tabuleiro, aí molha ele, coloca aquele bolo calado em cima, assim, aquele. É um bolo assim, é um bolo gelado, é um bolo relativamente simples, não é tão complicado. Eu que convivo com o boleiro o tempo todo aí, eu vou fazer, eu consigo fazer bolo. Boa tarde. Dá para fazer. Essa irmã, ela foi para a igreja 8 horas da manhã no sábado. Quando o pessoal quer fazer o almoço domingo, já nesse planejamento, chegou 7 horas da noite e ela ainda estava lá fazendo esse bolo. Aí você vê, o que essa pessoa está fazendo? Não é dificuldade. A pessoa tem um prazer em fazer e depois dizer, não, fulano passou o sábado inteirinho fazendo esse bolo aqui para vocês. O que é isso? Isso é espírito de Marta. Aí depois de noite ela vai falar que eu não estou nem aguentando, eu estou muito cansado. Às vezes não é nem o tanto que tem que fazer, a pessoa ela gosta de dizer que está fazendo, não está muito ocupada. Ela gosta de demonstrar assim, uma especialização, ó como fulano é operoso. Eu conheci muita gente de igreja que o pessoal fala, chama fulano para ajudar na cozinha, que fulano faz muita coisa. Aí quando chamava, a pessoa não fazia nada. Era só bagunçando de um lado para o outro, fazendo barulho de um lado para o outro. A
pessoa se apareceu o tempo todo, mas na hora do executar não produzia. Porque as pessoas tinham o espírito de marca, dizer que está fazendo, mas não produzia. Então, é planejamento. É a gente fazer aquilo que é necessário. Eu não me ocupar. Não deu tempo disso. Já era. Você pensa que essa é a minha briga lá em casa, né? Eu tipo assim, eu vou receber alguém. Mãe, não dá tempo. Deixa do jeito que está. Ninguém vai reparar nisso aí. Eu me identifiquei muito com o vídeo que o sujeito colocou na internet e falou: olha como é que a minha esposa acha que as pessoas vão fazer quando chegar em casa. Aí o sujeito chegou na casa assim, aí foi entrando, a mulher cumprimentou, né? O homem foi entrando assim, já foi entrando, aí pegou a cadeira, colocou embaixo do ar-condicionado, subiu na cadeira e passou a mão sobre o ar-condicionado assim, né? Olha a sujeira que está aqui, você também precisa, não? Quem é que vai chegar na sua casa e vai olhar em cima do ar-condicionado? E às vezes a gente vive assim, parece que a pessoa ela vai olhar na casa nos mínimos detalhes e tal. Eu sou daquele ditado assim, gente, se achar alguma coisa, se achar alguma sujeira, sinta-se à vontade para limpar. Aí ninguém acha nada. Aí ninguém acha nada, ninguém fala defeito nenhum. Porque se falar, vai ter que limpar. Então a gente precisa desprender disso. Então, não deu tempo de fazer, a gente faz com o que tem. Fulano, deixa sem. A gente programa, mas não fizeram isso. A gente faz do jeito que mas não arrumaram aquilo, não tem problema, vai se arrumar. Qual é o mais importante? É a palavra que a gente vai compartilhar ou é o ambiente aquilo que a gente vai comer? É a palavra. Se tem a palavra, o resto é secundário. Quando a gente tem a oportunidade de organizar para ter, tem. Quando não dá para organizar, não tem. Então você vai receber em casa, receba. Né? A casa está, às vezes, você olha assim, pode ter aquele monte de brinquedos parados, beleza, joga tudo dentro da caixa, mas a gente sai conversando, empurra para o canto, fala, não, os brinquedos estão lá, que os meninos não colocaram de volta, pronto. E receba, não deu tempo de fazer alguma coisa, pede uma pizza, compra alguma coisa na padaria. Olha, gente, hoje não deu tempo, estava olhando o rio, não deu tempo de fazer nada para vocês, vamos comer aqui. E tudo é muito bom se a gente estiver de forma que é a palavra de Deus. Tem que tomar os remédios, pastor. Tomar os remédios calmantes, porque casa bagunçada, com visita, você fica desorientado. Não, e aí quando chegar alguém que fala assim, mas a irmã não fez isso, aquilo, você viu que ela nem preparou isso, aí o outro já tem que virar assim, todo mundo tem que estar preparado para isso. Quem quer fazer, tem que todo mundo ajudar. Quando alguém chegar para você, mas a irmã recebeu na casa dela, nem fez isso, você já vira para a irmã e fala, Quando chegar na casa de alguém, a pessoa, eu queria arrumar, eu queria fazer isso, você olha para ela e fala, Marta. Vamos tirar o espírito de Marta do nosso meio para que o Evangelho, a melhor parte, não possa fluir do nosso meio. Amém? Deus nos abençoe e acrescente aos nossos corações a sua palavra.